Bom dia, Bruninha. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Helena. Sejam muito bem-vindos. Mais um Manhã com Deus aqui. Começando. Graças a Deus. Bom dia, Eliana. Bom dia, Samara e Sandro. Bom dia, Minhas. Bom dia, Edson. Muito bom dia a todos vocês. Bom dia, Severino. Bom dia, Nina, Hanna. Sejam muito bem-vindos, gente. Bom dia, Andressa, Luciana. Sejam muito bem-vindos. Mais um Manhã com Deus aqui. Vamos começar um livro novo, né? Vamos começar aqui o livro de Marcos. Então, tenho certeza que será um tempo muito abençoado. Esperar só mais um pouquinho para ver se mais pessoas entram e a gente já começa. Bom dia, Luciana. Bom dia, Pastorzão, Pastor Roberto. Bom dia, Alice. Bom dia, Carlos. Querido Carlos. Bom dia, Pastorzão Joel. Muito bem-vindo. Já peguem a apostila de vocês. Já peguem sua apostila aí. Bom dia, Alice. Já peguem a apostila aí de vocês. Se você não tiver a apostila, só para lembrar como sempre, porque tem que sempre lembrar, não tem jeito. Se você não tiver a apostila, é só você ir no WhatsApp e no Telegram do meu pai que você consegue essa apostila, é bem tranquilo, para que você possa anotar aí tudo direitinho. Hoje nós vamos orar aqui na apostila pela realização em propósito. Nós vamos orar também por recursos financeiros. Vamos estar orando por essas duas coisas aqui, mais os seus pedidos de oração, né? Sempre vale lembrar também que tem, aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha e é só você mandar seu pedido de oração aí que nós vamos orar no final. Então, se você tem um pedido de oração, coloca nessa interrogaçãozinha aqui embaixo que a gente vai estar orando, tá? Bom dia a todos vocês, bom dia, Helena. Esse café, misericórdia, né? Para sair, hein, Carlos? Esse café tá vindo a cavalo. Misericórdia. Então, bom dia a cada um aí que está entrando agora também. Vamos começar a nossa leitura. Mas antes de começar a nossa leitura, só quero lembrar vocês algumas coisas aí do livro de Marcos. Não sei se todo mundo tem a apostila. Na apostila já está falando aí no começo, que é o contexto do livro de Marcos. Então, o livro de Marcos é um livro mais evangelístico, é um livro mais direto, sabe, em relação a discursos e narrativas. É um livro que os teólogos dizem e pensam que esse livro foi voltado para os romanos, foi uma escrita mais voltada para eles, para que eles pudessem entender, tendo um evangelho um pouco mais simples. O autor dele, né, foi o João Marcos, que era companheiro de Pedro, de Paulo e de Barnabé. Isso tudo aí que eu estou falando agora está na apostila, o contexto está aqui em cima na apostila, o contexto do livro de Marcos, né? Então vamos agora para a nossa leitura. Vamos para a nossa leitura agora. Livro de Marcos, capítulo 1, hein, gente? Marcos 1. Se você está com sua Bíblia aí perto, pega sua Bíblia, se acompanha junto comigo e a gente faz junto essa leitura. Amém? Vamos lá. Marcos 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor e direitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele.
e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e Pedro, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes, todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu lhe pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertiu severamente. Logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá. Apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Amém. Seja muito bem-vindo quem está chegando agora. Sejam muito bem-vindos ao Manhã com Deus. Tenho certeza que Deus já falou com você só com esse texto, só com a leitura. Tenho certeza que Deus já falou com você. Mas tem alguns pontos aqui que nós podemos aqui ler e poder aprender
um pouco mais da palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero que vocês possam refletir hoje é o momento onde Jesus chama os 4 pescadores, o momento onde Jesus chama Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, né? É nesse momento que Jesus chama eles, e é um momento muito interessante, muito até curioso, porque é um momento onde Jesus, ele simplesmente só chega para essas pessoas, ele só chega para Pedro, que antes era Simão, para André, para Tiago, para João, só chega para eles e fala: vem e me siga. Simples assim. Ele fala: venha comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Só isso. E nesse momento, quando ele falou eu quero que vocês sejam pescadores de gente, venham comigo, eles abandonaram tudo que eles tinham e seguiram a Jesus. E isso é uma coisa muito forte até para os dias de hoje, porque quando eles conheceram a Jesus face a face, quando Jesus convidou eles para viver uma vida com ele, eles abandonaram tudo que eles tinham para poder viver uma vida com Deus. E hoje eu quero que você reflita, hoje eu quero que você possa pensar um pouco na sua vida. Se você tem sido uma pessoa que quando conheceu a Cristo, deu tudo para Ele, abandonou tudo. Abandonou o que tinha que ser abandonado e focou sua mente, seu coração para viver uma vida com Deus, uma vida plena com Jesus Cristo. Porque você conheceu o bem maior que é Jesus, então você foi com tudo para viver uma vida com Ele. Será que você está vivendo essa vida? Será que hoje você está vivendo uma vida que mostra que você está largando tudo, que mostra que você está entregando o seu coração completamente a Jesus, porque você conheceu a verdade dele, sabe? Será que você tem vivido essa vida? Para pensar hoje. Sabe, pode ser que no começo da sua caminhada você se entregou, se deu por completo por Jesus, mas hoje você já não tem essa entrega que você tinha antes, ou você nunca teve essa entrega assim real e genuína pelo Senhor, a ponto de ser como esses homens que estavam dispostos a largar tudo por Jesus. Como tem sido você hoje? Será que você está largando tudo? Será que você está se entregando por completo a Jesus? Então, Jesus hoje ele te convida a se entregar por completo a Ele. Hoje Jesus está te convidando a viver uma vida inteiramente entregue a Ele, como Paulo diz em Romanos, sendo um sacrifício vivo ao Senhor. Paulo fala para que nós possamos nos apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo. É uma entrega de vida, é uma entrega de vida total. Então hoje Jesus está te convidando a se entregar totalmente ao Senhor. Não entregar partes, não ser mais ou menos, mas nós precisamos viver uma vida de entrega total, porque só uma vida de entrega total que é uma vida que Jesus se agrada, que é uma vida onde nós vamos ter o resultado da vida eterna. Uma entrega parcial, uma entrega só de partes da nossa vida não nos dá a vida eterna, não nos dá uma vida com Jesus. Na verdade, nós estamos muito longe dele. Amém? Outra coisa que eu queria falar com vocês e que vocês parassem para pensar e refletir, é o que fala aqui no versículo 35, que é uma coisa bem simples, que fala: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Bem simples, né? É bem simples, porém bem profundo. Jesus ele simplesmente se retirou e foi ter um momento de oração. E isso é muito comum em Jesus. Se você for ler os evangelhos, teve vários momentos onde Jesus pegou e se retirou para ter momentos de oração, para ter momentos de busca. Então, se Jesus, para pensar, hein? Se Jesus, que é Jesus, que é o próprio Deus, teve momentos que se retirou para orar, quem dirá nós que somos aqui meros mortais, não é? Se Jesus, ele via a importância da oração, se Jesus, ele entendia que a oração era tão importante, mas tão importante, que ele precisava, sabe, entrar no secreto, ir em momentos onde estava só ele e Deus e se debruçar em oração, quem dirá nós?
Eu quero hoje te convidar a viver uma vida de oração. Sabe, sem uma vida de oração é impossível ter um relacionamento com Deus. E sem relacionamento com Deus, nós não temos Jesus no nosso coração verdadeiramente. Então hoje você precisa entender que uma vida de oração, ela precisa ser muito presente em nós. Se nós não vivermos uma vida de oração, nós estamos mostrando que Jesus também não está no nosso coração. Porque como... Voltou, gente? A internet da igreja caiu. Tudo certinho? Alguém comenta aí, me manda um comentário. Só para ter certeza. Por favor. Amém? Tudo certinho? Por favor, alguém. Beleza, valeu, Severino. A internet aqui caiu da igreja, gente. Desculpa. Então, continuando, né? Uma vida de oração é uma vida necessária. Uma vida de oração é uma vida que, sem ela, Deus não existe em nós. É impossível. Não existe. Lá em Tessalonicenses 3 fala para nós orarmos sem cessar. Então é uma coisa, a oração é bíblica e a oração é imprescindível. A oração não tem uma vida sem ela. Então nós, como Jesus, precisamos separar tempos no nosso dia, sabe? Nós precisamos separar um tempo no nosso dia onde nós vamos, sabe, ficar sozinhos e ficar só você e Deus. Vai ficar só você e Deus. E nesse momento você vai poder conversar com Deus, você vai poder buscar Deus em oração. Você vai poder pedir o que você precisa pedir e você vai poder também receber o que você precisa receber através de Jesus, através da oração, através da resposta de Deus na palavra. Mas para isso nós precisamos nos dedicar à oração, entender a importância dela, entender que você não vive sem oração. Sem oração você não tem vida. Tem que ser uma coisa bem radical assim mesmo. Sem oração você não tem vida. Sabe? Sem oração, sem o relacionamento, você não tem vida. O que também podemos, a última coisa que nós podemos aprender, a última coisa para a gente partir da oração, vai ser bem rápida, é a cura do leproso. Nesse momento, um leproso chega para Jesus e fala: se o Senhor quiser, pode me purificar. Então Jesus estendeu a mão e curou ele. Então eu quero te lembrar também que a gente está aqui no culto de oração e a oração tem muito poder. E esse Jesus que curou esse leproso é o mesmo Jesus que tem um poder para te curar. Tem um poder para poder curar o seu amigo, tem poder para poder curar um familiar seu, tem poder para poder salvar um familiar seu, um amigo seu que você está orando pela salvação dele. É esse mesmo Jesus, ele tem poder para isso. Esse poder de Jesus, sabe, não foi tirado. Esse poder ainda existe, esse poder ainda está no nosso meio hoje. Então, agora, quando vamos orar, né, vamos ter aqui o nosso momento de oração, vamos ter os nossos pedidos. Eu quero te convidar a você ter essa fé que esse leproso teve. Ter essa fé que esse leproso teve de estar num momento muito difícil da vida dele, sabe, com lepra, e ele chegar para Jesus e falar: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele tinha muita fé, ele estava com fé, ele tinha fé que Jesus podia curar ele. Então, nesse momento que nós vamos orar pelos seus pedidos que você colocou, nesse momento que nós vamos orar pelo pedido de outras pessoas colocaram, eu quero que você, junto comigo, ore com fé, com essa mesma fé desse leproso, acreditando que se o Senhor quiser, Ele pode curar. O Senhor tem poder para curar ainda. A oração ainda tem poder. E o Espírito Santo pode fazer essa obra através do sacrifício de Jesus na cruz, trazendo salvação para as pessoas, ou através do poder de Deus, trazendo cura para as pessoas que estão precisando. Amém? Então vamos orar agora, nesse momento. E eu tenho certeza absoluta que a partir desse culto de oração, a partir da manhã com Deus, vão ter muitas curas, vão ter muitas pessoas sendo salvas, porque é um povo de Deus, sabe? É uma reunião de santos, de pessoas que adoram a Deus, se reunindo e orando, entregando juntos com fé essa oração ao Senhor. E eu tenho certeza que
a palavra de Deus ainda é real, que fala que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Então, vamos interceder, vamos orar agora, acreditando como esse leproso, que Deus ainda tem o poder para curar. E se Ele quiser, e se for de acordo com a vontade dEle, essa cura vai vir, essa salvação vai vir, e a vontade dEle vai ser feita aqui na terra. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos orar agora. Só lembrando aqui para você anotar na sua apostila as coisas que está aí pedindo, anota aí, vamos orar por isso também e pelos pedidos aqui de oração. Amém? Então oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai, nesse momento. Queremos, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, unidos, Pai, em um só coração, Pai. Como o Senhor Deus fala, Pai, para que nós sejamos, Pai, unidos, como o Senhor Jesus e Deus eram um, Pai. Senhor Deus, eu quero, Pai, te entregar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Queremos, Senhor Deus, que, Senhor Deus, nossa oração suba, Pai, como uma oração, Senhor Deus, de entrega, Senhor Deus, como uma oração, Pai, Senhor Deus, te louvando, Pai, te engrandecendo, Senhor Deus, declarando, Pai, que o Senhor Deus é maior que todos nós, que o Senhor Deus é mais importante que todos nós, Pai, que o Senhor Deus merece, Senhor Deus, toda a nossa vida e toda a terra, tudo que nós temos, Senhor Deus, porque todo joelho se dobrará, Senhor Deus, e toda língua confessará, Pai, que o Senhor Deus é Rei, que o Senhor vive, Pai, que o Senhor Deus é real, Senhor. Então te entregamos tudo. Queremos, Senhor Deus, orar, Pai, para a realização e propósito de cada um daqui, Senhor Deus, os sonhos profissionais e os recursos financeiros também. Acredito que tem pessoas aqui que possam, Senhor Deus, estar precisando, Senhor Deus, de libertação na área financeira, Pai. Então ajude essas pessoas. Queremos orar pela vida da Rita e da família dela, Pai, do Sérgio, da Edith, do Rosivaldo, Senhor Deus, da Larissa, de toda a família, Senhor Deus, de todas as pessoas que ela colocou. Pai, dê sabedoria para cada um, Pai. Ajude, Senhor Deus, ela, Senhor Deus, a passar por esse momento difícil na vida dela. Pai, queremos, Senhor Deus, como o pastor Roberto colocou, Senhor Deus, que esse tempo de Covid seja abreviado, Pai. Pedimos, Pai, para que o Senhor possa fazer com que esse tempo passe rápido, Senhor Deus, para que nada de mal aconteça, Senhor Deus, para que isso daí possa passar, Pai, que o Senhor possa proteger a nossa igreja, Pai, e todas as pessoas, Senhor Deus, do nosso meio. Queremos, Pai, orar pela vida da Ruth. Senhor Deus, ela quer agradecer a Deus, Pai, pelo irmão Carlos, Senhor Deus, que está em casa, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque ele está melhor. Queremos também orar por todas as famílias, Pai, a família do Severino, da Lena, Pai, a nossa nação, Pai, sempre ratificando os médicos, Senhor Deus, o meu pai, o pastor, Senhor Deus, guie ele, abençoe o trabalho de cada um também, Senhor Deus. Peço também, Senhor Deus, para que o Senhor Deus possa abrir uma porta de emprego, Senhor Deus, para o Natan, para a Lorena e para a Estefânia, Senhor Deus, o Senhor sabe que é um momento difícil, Senhor Deus, mas Senhor Deus possa, Senhor Deus, abrir, fazer um milagre, Senhor Deus, abrindo essa porta de emprego. Senhor Deus, também queremos orar pela vida do Léo, Pai, que está no hospital com Covid. Senhor Deus, cure ele, Senhor Deus. Nós cremos no Teu milagre, Pai. Então, que em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor possa alcançá-lo, Senhor Deus, lá no hospital, Senhor Deus, e curá-lo em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, pedimos, Pai, pela vida do Israel, Senhor Deus, o pai da Andressa, Senhor Deus, que essa consulta dê certo, Pai, que, Senhor Deus, tudo ocorra bem, que o Senhor Deus possa guiá-lo até lá, Senhor Deus, em segurança, Pai, que nada de mal aconteça, Senhor Deus, e que, Senhor Deus, o Senhor possa guardar a saúde dele. Também peço, Senhor Deus, pelo GV das mulheres, Senhor Deus, que vai ser hoje, e, Pai, eu peço para que seja uma bênção, Pai, eu peço para que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, se derrame, Pai, e que as mulheres, Senhor Deus, consigam, Senhor Deus, despertar o Seu Espírito, Senhor Deus, e serem, Senhor Deus, mulheres, Pai, avivadas, que façam a Tua obra, Senhor Deus, que vivam para o Senhor, Pai. Peço por toda a família da Nina, Senhor Deus, pela saúde de cada um, como a Anjinha falou. Senhor Deus, pelas famílias também de cada um, Senhor Deus, como a Samela, Senhor Deus, falou, sabedoria. Senhor Deus, também peço, Pai, pela Ledinha, Senhor Deus, pelo trabalho, Senhor Deus, que é o sustento dela, pela família, pelos amigos. Peço que o Senhor Deus esteja conosco em todo momento, que nos guarde, Pai, que nos guie, Pai. Que a nossa igreja, Senhor Deus, seja um centro de adoração ao Senhor. Que a nossa igreja seja um lugar onde, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo se move, que, Senhor Deus, seja um lugar de avivamento, Senhor Deus, de transformação, Pai. Guie, Senhor Deus, meu Pai, o pastor Severino, para fazer a Tua obra aqui, para, Senhor Deus, nos guiar, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, Pai. Abençoe cada ministério, Pai, que cada ministério viva para o Senhor, Pai, e que nós possamos ser pessoas entregues a Ti, Pai. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai, tudo que pedimos, e, Senhor Deus, finalizamos, Senhor Deus, Te agradecendo por tudo, por cada ajuda, Pai, por cada milagre,
E, Senhor Deus, te glorificando, porque o Senhor Deus merece toda a glória, Senhor Deus, e toda a honra, Pai, nas nossas vidas e em todo lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Espero que o Senhor tenha falado com você nesse momento. Espero que tenha sido um momento muito bom aqui de aprendizado também. E só para finalizar, eu quero te lembrar, se você está acompanhando aí a leitura bíblica, que você possa ler os Levítico de 10 a 12. Hoje a leitura bíblica de quem está fazendo o plano de leitura é de 10 a 12. E se você não começou, começa agora. Lê Levíticos aí, vai acompanhando com a gente, e depois você lê Gênesis, Êxodo, e pode finalizar a Bíblia em um ano, junto com a igreja, amém? Deus abençoe cada um de vocês. Só vou ratificar o que a Andressa falou, que hoje o GV de Mulheres no Zoom, às 20 horas. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aí no Instagram da igreja, manda uma mensagem no WhatsApp da igreja, aí do WhatsApp do meu pai, porque vai te passar o link, todas as informações. É um GV muito abençoado, então você, mulher, não perca esse GV, que será uma bênção aí no Zoom, às 20 horas, hein? Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado, que o Espírito Santo possa guiar vocês aí nesse final de semana, hein? Fiquem com Deus, hein? Um beijo, um abraço.